Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Caos no sistema de saúde público de Patos de Minas. O município bate recorde de confirmações da Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, 166 vagas de UTI em hospitais públicos e privados ultrapassam o limite e clínicos também. No primeiro dia de concentração de doentes com coronavírus no hospital de campanha, pacientes enfrentam espera. Está internado testemunho o esgotamento dos profissionais da saúde. Patos de Minas recebe mais doses de vacina. Entrega tem sido em pequenas remessas. Radares da JK entram em operação e motorista que estiver acima da velocidade será multado. Calorão com dias contados na região, com previsão da chegada de chuvas. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. Quem está internado testemunha. Fevereiro começa com péssimas notícias do sistema de saúde de Patos de Minas. A ocupação de leitos de UTI e clínicos ultrapassaram a capacidade disponível. Na região, a situação também preocupa. A Superintendente Regional de Saúde alerta para que os prefeitos municipais ajam rapidamente. A situação é de alerta de acordo com a Superintendência Regional de Saúde. Patos de Minas não tem mais condições de receber pacientes de Covid que necessitam de uma unidade de terapia intensiva. O alerta foi feito hoje, após o município registrar por várias vezes durante a última semana a ocupação total das vagas. Desde a semana passada, nós vimos que houve um agravamento na condição dos leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI. Até uns 15 dias atrás, nós tínhamos uma situação meio confortável, porque acompanhávamos o esgotamento de leitos de UTI. E nós estávamos mantendo 60, 70, 80 dias para o esgotamento de leitos. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com a situação que se agravou e tivemos uma situação de 8 dias para o esgotamento de leitos. Na semana passada, o prefeito de Patos de Minas já tinha se mostrado preocupado com a situação dos hospitais da cidade e até anunciou a abertura de 6 novos leitos de UTI para socorrer o município e evitar um colapso na saúde. Nós estamos trabalhando para aumentar o número de leitos de UTI. Nós estamos organizando mais 6 leitos de UTI. Depois de várias reuniões com órgãos de saúde, ficou constatado que o município não tem mais verba suficiente para a abertura de novos leitos. Diante da situação, a única cidade que pode socorrer Patos de Minas será a de João Pinheiro, que conta hoje com 10 respiradores e tem 40% de ocupação atual da UTI. Nós já estamos tentando negociar a ampliação de leitos de UTI. Tentamos com o município de Patos para o hospital de campanha, mas existe uma impossibilidade técnica, porque para ampliar leitos de UTI no hospital de campanha, nós teríamos que desativar leitos clínicos e isso é impossível neste momento. Então nós estamos tentando viabilizar outros municípios, estávamos em reunião até agora com vários municípios da região para tentar implantar esses leitos em outros municípios. Sabemos que não é uma ação muito rápida e nem muito fácil de ser colocada, porque implantar leitos de UTI não é uma coisa muito fácil. É exigido área física, é exigido condições de recursos humanos, equipamentos, então essas discussões elas levam muito tempo. Após vários hospitais de Minas Gerais chegarem à ocupação de 100% neste fim de semana, Luiz Eduardo Falcão usou as redes sociais para defender, assim como Jair Bolsonaro, o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento precoce da doença. Em uma das postagens, ele disse que conta com todo o coquetel de medicamentos no estoque da prefeitura. A Superintendente Regional da Saúde explica que evitar um colapso na saúde não é somente responsabilidade de Falcão, mas sim de todos os administradores de cidades vizinhas. Lembrando que o leito de UTI não é do município, ele é do Estado. Então, toda a região de saúde é responsável pelo leito de UTI, não é o município de Patos.
Então, tudo que acontece nos municípios circunvizinhos afetam aonde os leitos estão instalados. Porém, nós recebemos pacientes de todas as cidades aqui, né? Então, é preciso que toda a região se mobilize, gestores de saúde, prefeitos municipais, para que tenham a mesma conduta em relação à fiscalização. Patos de Minas é a única cidade da nossa região que possui um hospital de campanha para atender pacientes contaminados pelo coronavírus. Mesmo assim, os leitos não são suficientes. A Superintendência Regional de Saúde faz um alerta. Se medidas enérgicas não forem tomadas a partir de agora, todos terão que experimentar a mesma experiência do ano passado, quando em várias cidades do Brasil o lockdown foi adotado. Os chefes do executivo, eles terão que considerar a situação. Mesmo estando numa onda amarela, numa onda verde, que poderia tudo estar aberto, se nós não tivermos condições de estar com tudo aberto, ele vai ter que tomar decisões que ele não gostaria. De lockdown, por exemplo? Sim, né? Porque se a nossa situação continuar desse tipo... Fiscais da Prefeitura de Patos de Minas, com apoio de policiais militares, têm reforçado a fiscalização em locais de entretenimento. No final de semana, alguns eventos foram encerrados por descumprirem as regras. Em um deles, até o músico foi levado para a delegacia e também autuado pelo município. A Polícia Militar do Meio Ambiente encerrou na noite de sábado um show ao vivo que acontecia em um bar no bairro Ipanema. O som alto, além do permitido em 17 decibéis, foi o motivo da ação, que resultou na condução dos músicos e do proprietário do estabelecimento para a delegacia. Agentes da 10ª Companhia de Polícia Militar estão apoiando a Força-Tarefa Municipal de Combate à Covid-19 e chegaram ao local para inspeção conjunta com os fiscais da Prefeitura e policiais militares. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, foi aplicada multa de R$ 5.000 ao proprietário. Situação de sair de cima de um palco, entrar dentro de uma viatura, em um bar cheio, como se a culpa fosse minha, ir para uma delegacia e o pior de tudo, além de ficar lá até 3 horas da manhã sem nenhuma explicação para eu entender o que está acontecendo, eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi a minha culpa. E além de tudo, me aplicar uma multa como responsável, que eu não sei se eu posso falar o valor, mas uma multa que vocês já sabem o valor aí. Multa caríssima. Como que eu vou pagar uma multa dessa fazendo show que eu não ganho nem 30% de uma multa? Na noite anterior, durante fiscalização, o responsável pelo bar já havia sido orientado quanto ao volume do som. Na sequência, a gente mostra que 2 são levados para a delegacia depois de agressão e suspeita de roubo de celular em casa de prostituição no Jardim Paulistano. E radares da JK entram em operação e motorista que estiver acima da velocidade será multado. Os radares recém-instalados na Avenida JK começaram a multar motoristas que insistirem em ultrapassar o limite da velocidade de 60 km por hora. Na Avenida Marabá e no prolongamento da Avenida Fátima Porto, os radares entraram em funcionamento para valer nesta terça-feira. Todos os radares do perímetro urbano ficaram a última quinzena operando apenas em caráter de conscientização. Nesse período foram emitidas e enviadas notificações de alerta e educativas aos motoristas que ultrapassaram a velocidade estipulada. Foram 1.420 notificações somente nos 10 primeiros dias, sendo um veículo flagrado a 100 km por hora na Avenida Marabá. No ano passado, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade realizou estudos e verificou que o risco de acidentes na JK é maior do que em outros pontos onde havia radares fixos instalados. Por isso, a pasta decidiu realocar para a avenida os aparelhos até então presentes no cruzamento das ruas Olegário Maciel com Getúlio Vargas e da rua Doutor Marcolino com a Avenida Brasil. A multa por excesso de velocidade pode chegar a R$ 880, dependendo da velocidade em que o motorista é flagrado. A infração é considerada gravíssima e pode vir seguida da perda do direito de dirigir. 2 pessoas foram presas suspeitas de agressão e roubo de celular
em uma casa de prostituição no bairro Jardim Paulistano, aqui em Patos de Minas. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada deste domingo. Segundo o tenente Gilberto, após contratar um programa, a vítima foi agredida por 2 pessoas e teve seu aparelho celular roubado. A polícia militar foi acionada lá no bairro Jardim Paulistano, onde, em parlamentação com a vítima, ela relatou aos militares que teria saído para fazer um programa sexual com 2 indivíduos até então não identificados. Que durante as tratativas, esses indivíduos agrediram a vítima e roubaram um aparelho de telefone celular da vítima e evadiram tomando rumo ignorado. A polícia agiu rápido e já na madrugada localizou um dos autores. O outro envolvido foi apreendido na manhã de domingo. O aparelho celular foi recuperado. Durante rastreamentos, a polícia militar conseguiu localizar um dos autores e recuperar o celular produto do roubo. Em continuidade das diligências, a gente conseguiu localizar o segundo autor, o qual foi preso e encaminhado à presença da autoridade policial. Todos, os 2 autores foram presos ainda em flagrante. O celular foi recuperado, acompanha a ocorrência e será restituído pela autoridade policial à vítima. Desde a flexibilização do acesso às armas no Brasil, iniciada em 2018, quase que dobrou o número de pessoas armadas no Brasil. 2 anos depois do primeiro decreto do presidente Jair Bolsonaro, rumo à expansão do armamento da população, o país já tem 1.151.000 armas legais nas mãos de cidadãos, 65% mais do que o acervo ativo em dezembro de 2018, que era de 697 mil. Os dados são inéditos e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação junto ao Exército e à Polícia Federal, em uma parceria com os institutos Igarapé e Sou da Paz. O aumento mais expressivo, de 72%, se deu no registro da Polícia Federal, que contempla as licenças para pessoas físicas. O número passou de 346 mil armas de fogo em 2018 para 595 mil no fim de 2020. Nos casos de armamentos registrados pelo Exército, que atendem aos caçadores, atiradores e colecionadores, a elevação no mesmo período foi de 58%. Passou de 351 mil para 556 mil. Tanto em um quanto no outro órgão, o salto não é explicado apenas pelas novas armas de fogo, mas também por registros expirados que foram renovados. Um idoso de Patos de Minas enfrenta há anos um problema na bexiga e precisa fazer uma cirurgia. O problema é que ele e a família não têm condições de arcar com os custos do procedimento, cerca de R$11 mil. Agora sim a gente vai mostrar o caso de um idoso de Patos de Minas que enfrenta há anos um problema na bexiga e precisa fazer uma cirurgia. O problema é que ele e a família não têm condições de arcar com o procedimento que custa cerca de R$11 mil. O aposentado Eurípides Mateus de Lima tem 67 anos e muitos problemas de saúde. Há mais de um ano, ele busca tratamento, mas até agora não conseguiu realizar as cirurgias necessárias. Meu problema é uma pedra no bexiga que já tem 1 ano e 5 meses tem que nós procurou o negócio de saúde, né? Mas tem mais tempo, só porque a gente suportava sem causar tanto transtorno. Agora hoje eu vim passando por algumas cirurgias, muitas coisas que eu tenho enfrentado e até falta de interesse da área de saúde. A filha conta que a família não conseguiu as consultas especializadas e os exames na rede pública. Mesmo sem condições, os familiares se uniram para custear esses gastos. Porque pelo SUS não sai. A gente está pelejando, eu vou na Secretaria de Saúde, eles falam para mim que tem que esperar, mas como doença não espera, né? A doença não espera. Então a gente juntou a família, os familiares, né, os amigos, né, para poder estar fazendo esses exames, porque foi daí, a partir daí que a gente começou a saber que ele precisava de uma cirurgia da próstata, né, também, porque até então no SUS a gente conseguiu saber que ele precisava dessa
da pedra na bexiga. Priscila contou ainda que já tentou judicializar o tratamento do pai, mas obteve resposta negativa para o caso. O juiz falou deu a nota que meu pai não corre risco de vida, mas assim, para mim, eu acho que uma certa parte ele corre sim. Por quê? Porque ele tá aqui, ele tá sangrando, ele não consegue fazer as necessidades dele. Sobre os procedimentos cirúrgicos, a filha conta que já procurou a Secretaria Municipal de Saúde, mas sem sucesso. Porque aqui em Patos não faz, né? Faz em outras cidades, né? E que tem uma fila de espera de quase 200 pessoas na frente dele. Então eu questionei, né, que o caso do meu pai é urgente. Né, porque para mim, a pessoa que já deu câncer, né, que tá aí pelejando, fazendo tratamento de câncer, né, ter que passar por isso ainda, né, eu questionei e eles falaram que, né, urgente, igual o meu pai, tem 200 pessoas na frente dele que não pode fazer nada. Então, a gente não pode esperar, né. Uma das cirurgias que ele precisa fazer custa mais de R$11 mil. Mas outra dificuldade que o idoso enfrenta é o custo dos medicamentos que ele precisa fazer uso diário. Um dos medicamentos que ele toma, xarel, também entrei, corri atrás para ver se ele ganhava pela farmacinha, mas não conseguimos, né? Então o remédio é R$200. Às vezes, se a gente chorar muito, eles dão um desconto de 195, né? Mas mesmo assim é muito caro e o remédio não dá nem pro mês, né? Sem saber mais o que fazer ou a quem recorrer, a família busca ajuda para tratar Eurípides. Pai é só um, mãe é só um, né? E eu não posso deixar ele padecer aqui desse jeito, não, que ele tá, não. Então, a minha única esperança, minha última esperança, realmente, é encontrar as pessoas, né, que possam estar ajudando ele. É difícil para mim esperar. Se eles achar por bem que pode nos ajudar, né? Que aí com a comunicação, o meio de comunicação, vai fazer que essas pessoas chegar até nós. Pois é, quem puder ajudar o Eurípides, que sofre também com câncer, né, pode fazer doações em dinheiro e depositar qualquer quantia na conta dele na Caixa Econômica Federal, agência 0142, eu vou repetir, tá? Agência 0142, a operação é 013, conta poupança 00014 128 dígito 8. 00014 128 dígito 8 é o número da conta. Quem preferir pode encontrar a família na rua Doutor Murilo Correia da Costa, número 90, no bairro Nova Floresta. A gente muda de assunto e fala da previsão do tempo. O calor intenso dos últimos dias somou-se ao tempo seco e provocou uma sensação de desconforto em muita gente. Entretanto, fevereiro chega com boas notícias. As chuvas devem voltar esse mês e deve cair água na região ainda esta semana para o nosso alívio. O calorão dos últimos dias ficou ainda mais evidente devido à falta de chuvas. O calor apertou e provocou mal-estar. A explicação para as altas temperaturas tem a ver com as nuvens também. O mês de fevereiro chega trazendo mudanças. Se nós observarmos o final do mês de janeiro, nós vimos que eram nuvens finas, muito altas, que permitia a passagem de radiação. Com isso, nós tivemos aí dias extremamente quentes. Por quê? Porque o que mais filtra a radiação nessa época do ano são as nuvens. E nessa época do ano o sol tem incidindo basicamente sobre a nossa região. Mas o calor intenso está com os dias contados na região. É que as chuvas devem voltar a dar o ar da graça. Essa semana nós já devemos ter formação de chuvas ao longo dessa semana. A umidade relativa do ar, a partir de quarta-feira, ela deve voltar à normalidade, acima de 70%. O que está acontecendo é o seguinte: nós temos sobre a região nordeste a formação de uma alta pressão. E essa alta pressão faz com que um ciclone se forme sobre a região nordeste e um outro ciclone de baixa pressão se forme sobre a região sul. Com isso, ela suga a umidade que vem da floresta equatorial passando sobre a nossa região. Outro ciclone se forma também sobre o Oceano Atlântico, o que faz com que tenhamos chuvas com maior volume durante esse período. Então nós esperamos que nos próximos dias tenhamos chuvas acima de 20 milímetros devido a essa formação da zona de convergência do Atlântico Sul, o que traz
um clima mais agradável, o que traz uma umidade melhor e a volta da chuva que a agricultura tanto precisa. Hoje já caiu uns pingos d'água por aqui, né? Em algumas regiões de Patos de Minas, alguns bairros, a chuva deu as caras muito rapidamente, mas pingou por aqui. Na Majogote, então, tem uma chuvadinha. Na sequência, aqui no News tem análise da notícia. Matrículas na rede pública de ensino estão abertas e Patos de Minas recebe mais doses da vacina contra a Covid-19. Entrega tem sido em pequenas remessas. Começou hoje e vai até o próximo dia 12 as matrículas do ano letivo na rede estadual de ensino. Quem perder o prazo também perde o direito de escolher a escola onde o aluno quer estudar e terá que aguardar as vagas remanescentes. Começa hoje a data de renovação de matrícula. Essa efetivação deve ser feita até o dia 12 deste mês. Para aqueles alunos que estiverem matriculados em uma instituição X, por exemplo, e não quiserem perder a vaga para essa escola, eles têm que ir junto aos pais, ou seja, os pais também podem ir até o dia 12. Caso ele se esqueça de fazer essa renovação de matrícula ou se matricular, ele perde a vaga e aí está sujeito a secretaria, ou seja, a Superintendência Regional de Ensino, escolher para onde esse aluno deve ser levado. Eu vou começar agora com o Carlos, ele vai explicar como funciona, né? Ele que é Superintendente Regional de Educação. Então é isso, até o dia 12, aquelas pessoas que quiserem se manter matriculadas nessa instituição, ela deve então ir até a escola e fazer a renovação de matrícula. Isso, a partir de hoje, dia 1º até o dia 12, nós temos agora que efetivar a matrícula dos alunos que foram alocados pelo SUSEM, que é o Sistema Único do Cadastro Escolar. Então, os pais já fizeram lá em dezembro, fizeram o cadastramento e agora eles terão que ir até a escola, o pai ou a mãe, um dos dois. A gente pede que vá somente uma pessoa, quando o aluno é menor. Se o aluno é maior, pode ser o próprio aluno, com toda a documentação, levar na escola para efetivar a matrícula. Lembrando que aqueles que não efetivarem a matrícula, eles perderão, neste momento, o direito à matrícula naquela escola. Aí, depois, dia 25 de fevereiro, abrirá novamente para as vagas remanescentes e aí os pais entrarão e vão fazer. Agora, nada justifica, porque se o aluno não concluir a matrícula nesse momento, de repente ele perde a vaga e depois ele não vai estudar naquela escola mais próxima de sua casa. Esse ano nós já tivemos, com essa nova implantação do SUSEM, o que foi feito? A comissão de matrícula determinou quais os bairros mais próximos da escola. E de acordo com o endereço do aluno, o aluno foi alocado naquela escola mais próxima. É claro que nós não temos vaga para todo aluno na escola normal ou masculina, a gente sabe que já não tem vaga, são escolas centrais, né? E muitas vezes o aluno tem que ser alocado em outra escola, mas a gente sabe que esse ano é diferente. O SUSEM, com esse novo cadastramento, eles alocaram um aluno mais próximo. Então, aquele bairro que o aluno mora, ele foi feito, vamos dizer assim, ele foi encaminhado para aquela escola. Agora, lembrando que o aluno que já permanece na escola, que ele não tem que mudar, ele já fez a renovação da matrícula dele anterior. Lá em novembro ele fez a renovação. Ele não tem que mudar de escola. Isso é só para quem veio de escola particular, veio de escola municipal, ou aquela escola que tem o término do período dele, ele já não pode mais estudar, ele teve que entrar pelo SUSEM. Obrigado pelas informações. Tá aí, então a pessoa que deseja se matricular, renovar a matrícula, vá até o dia 12 deste mês, né? Não se aglomere, apenas uma pessoa da família, e realize então a sua matrícula, porque só depois, no dia 25, quem perder vai poder então ter acesso às vagas que são remanescentes e não terá aquele direito de escolha pelo pai do aluno ou pelo menos aí pelo aluno também que quer estudar nessa instituição. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Agora a gente vai à nossa análise de notícias com o nosso convidado especial aqui, Gui Boaventura, jornalista e apresentador. Olá, Gui, boa noite. Boa noite para você, Odair, boa noite para o nosso telespectador. Estou vendo aí que você está acompanhando atentamente a votação lá em Brasília, né? Estamos acompanhando tudo, né? Câmara e Senado. Tem que acompanhar. A Câmara ainda não começou a votação. O Senado já tá definido. Quer que fale agora já? Sim, vamos lá. O senhor é que é o... Por favor. O Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado, mineiro. Aliás, ele não é mineiro, ele é senador por Minas Gerais.
Ele é rondonense, tem 44 anos, é rondonense, mas milita aqui no estado de Minas Gerais, trabalha aqui, herdeiro de empresas de transporte e etc. Foi deputado federal pelo estado de Minas Gerais e é o novo presidente da Câmara. Ele teve 57 votos contra 21 da Simone Tebet, que foi quem concorreu com ele nessas eleições lá do Senado. Os outros todos retiraram as suas candidaturas e a Simone Tebet não foi para o embate com ele, perdeu de 57 a 21. Então nós temos Câmara definido, falta só o Senado agora. Nós temos Senado definido. Senado definido, falta agora. Não é o contrário? Não, ele é presidente do Senado. Senado Federal. Ele é desde 2019. Ele foi eleito, assumiu em 2019, foi eleito senador da República, o Rodrigo Pacheco. Aliás, essa eleição passou por Minas Gerais o tempo todo, né? Apareceu como a primeira opção como indicação até do Alcolumbre, do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Passou numa primeira indicação o Antônio Anastasia, depois veio para o Rodrigo Pacheco, aí se convencionou e fecharam na candidatura dele e ele teve apoio, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Agora é definir a Câmara. No Senado, ele é o mineiro, entre aspas, né? Ele é o mineiro, o primeiro mineiro depois da redemocratização do país. Nós tivemos, na época da ditadura militar, um presidente do Senado de Minas Gerais, que foi o famosíssimo Magalhães Pinto. Ele foi de 75, se não me engano, de 75 a 77. Foi presidente do Senado, foi o último, né, por Minas Gerais. O Magalhães Pinto era mineiro, sim, mas por Minas Gerais foi ele o último, e agora por Minas Gerais é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que é o candidato, ou era o candidato aí do governo, né? Na Câmara também teremos essa disputa aí entre oposição e governo para definir quem é que vai, então, ser o presidente da Câmara. E a discussão vai além, né, da questão toda só na Câmara. É partidário, é uma questão que envolve também outras questões e que durante o fim de semana se desenrolou, que a gente vai esperar, então, para ver esse resultado. Não, mas você não precisa esperar, não. O Lira é o presidente da Câmara. Tudo fechado. Já está consagrado, todo mundo sabe que, apesar das dissidências de corre para cá, se não acontecer nesse meio do caminho, nesse ínterim, daqui até o final da votação, um acidente de percurso gravíssimos, Lira é o presidente da Câmara dos Deputados. Muito bem, a gente vai dando então esses resultados aqui. O Gui, vamos falar de Covid-19? As vacinas contra a doença têm chegado em pequenas remessas em Patos de Minas. Nessa segunda-feira, mais doses chegaram ao município. Entretanto, elas ainda não serão suficientes. Não são suficientes para a cobertura vacinal do grupo prioritário, nessa primeira fase. Nós passamos essa agonia aí, né? Essa agonia de esperar essa vacina. O Brasil, notadamente, saiu tarde para negociar essa vacina, saiu tarde para correr atrás do que poderia ser feito em relação à vacina. Sorte nossa, Odair, é que se colocar, não precisa colocar a vacina pronta, não precisa colocar absolutamente nada além disso, do tal do IFA, que é o produto, o insumo farmacêutico ativo, que é do que se faz a vacina. Se colocar aqui no Brasil, o resto a gente dá conta. E terminamos a vacinação primeiro do que qualquer outro país, porque a nossa estrutura nisso e a nossa experiência nisso é excepcional. Só torcer para que esse abastecimento chegue aqui no Brasil. Nós temos um material sobre isso aí, sobre essa vacina que chegou, essas novas vacinas. Vamos colocar então. Essa é a segunda entrega de vacinas realizada pelo governo do estado em Patos de Minas. A primeira entrega aconteceu no dia 18 do mês passado. Profissionais de saúde, idosos asilados e indígenas da região já receberam a primeira dose.
Na sexta-feira passada, mais doses da vacina chegaram até Patos de Minas. O município de Patos recebeu 2.300 doses da AstraZeneca e 2.820 da Coronavac. Lembrando que parte dessas doses da Coronavac, elas são para a segunda dose daqueles que receberam a primeira dose no dia 19, 20 e 21, né? Na primeira remessa, nós recebemos, foi dia 19, a primeira remessa que veio só Coronavac, e já entregamos para todos os municípios a primeira dose, e hoje, juntamente com a segunda remessa, estamos entregando a segunda dose dessas vacinas que foram feitas nesses dias. A vacinação com a segunda dose para o paciente do primeiro grupo de risco deve ser feita a qualquer momento. A velocidade em que isso ocorrerá dependerá muito do tempo de entrega dos insumos. O primeiro município que recebeu às 9 horas foi Patos de Minas, o município sede. E aí cada município vai estabelecer a rotina de fazer essas vacinas. Se vai começar hoje ou se vai começar amanhã, cada município vai estabelecer essa rotina. Nenhuma pessoa que recebeu a dose e apresentou sintoma grave até agora por causa do imunizante. A gente não teve conhecimento de nenhum adverso grave, sequer aqueles eventos adversos que a gente já tem conhecimento, que é uma inflamação local ou uma febrezinha, a gente também não teve conhecimento disso. Parece que realmente esses eventos, nós nessa região, nós não tivemos nenhum. Patos de Minas segue o calendário nacional de imunização, mas as doses até agora são muito poucas para atender a todos que necessitam da vacina. A quantidade de vacinas que nós recebemos, tanto na primeira remessa quanto na segunda remessa, foi um número muito pequeno. Esse número que eu acabei de falar para vocês é um número muito pequeno perto do que a gente precisa. Então, por isso está sendo feito a prioridade das prioridades. O Gui, aquilo que a gente falava, né? Aquilo que você comentou antes da reportagem, esse quantitativo ele é muito pequeno ainda, né? A gente depende de toda uma movimentação logística do outro lado do mundo para que a gente possa ter efetivamente uma maior quantidade de vacina. Ela tem chegado a conta-gotas realmente aqui para os municípios em Minas, por exemplo, a exemplo de outros municípios do país, né? Eu acho que isso era esperado, até pela posição que o Brasil tomou desde o princípio em relação a essa compra, a negociação com o Butantan e, consequentemente, a negociação com a China e depois a negociação com a Índia, com relações estremecidas, com arranhões nesse relacionamento internacional. E isso pesa, não adianta imaginar que isso passa ao largo, que não passa, isso pesa. Então, começou errado lá desde o princípio, mas, diplomaticamente, as coisas, mesmo que demorem, vão caindo no lugar. O pior que pode acontecer aí é o mesmo que demore. É a pior coisa que está acontecendo, porque vai demorar. Mas as coisas podem ter certeza, vão cair no seu devido lugar. O Brasil é, em potencial, um grande comprador de insumo farmacêutico da China e da Índia, né? Falar que não vai tomar uma vacina da Índia, por exemplo, é falar, então vamos parar de tomar todo o medicamento que o insumo vem da China, vamos morrer todo mundo. Então é complicada essa situação. Mas isso vai chegar diplomaticamente no lugar, pode ter certeza. O Brasil é interessante para esses países, comercialmente falando, em relação a fármacos. Mas sobre esse assunto nós temos, inclusive, vamos colocar aí na tela, Vinícius, a tela do vacinômetro, né, com as informações aí com relação à vacinação em Minas Gerais, Gui, mostrando ali os grupos prioritários. Ela tem chegado em pouca quantidade, mas mostra ali, isso é público, quem está em casa pode acessar o vacinômetro do estado para poder acompanhar ali, ó, 153.444, aí tem trabalhadores da saúde, idosos em instituições de longa permanência, 10.894, isso em Minas, né? São 853 municípios, né?
E pessoas com deficiências, inclusive, curiosamente, mesmo número, 853 pessoas. População indígena, 2.636. Esse é o primeiro público que está sendo vacinado, ainda em pequena quantidade. É num estado com mais de 12 milhões de habitantes, 167.827 pessoas. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Há que se lamentar essa morosidade, todos esses problemas, todas essas barreiras e esses problemas que nós estamos tendo no início dessa vacinação. Pois é. Volto a dizer, quer vacinar o estado de Minas Gerais em uma semana? Coloca insumo aqui que no estalar de dedos o Minas vacina toda a sua população. A FUNED está aí para isso, inclusive, né? Com know-how para poder... É só chamar a FUNED, que a FUNED, inclusive, processa essa vacina se tiver o princípio ativo. Nós temos também um vacinômetro aí de Patos de Minas. Nós temos aí esse quantitativo, também está na tela. 2.227 vacinados até agora, Gui, muito pouco também. Foram 496, aliás, foram 2.118 vacinas para trabalhadores da área da saúde. Idosos em instituições de longa permanência, 159. E ali, pessoas em residências inclusivas e população indígena, 00. A gente está à espera ainda de mais vacinas para esse primeiro grupo prioritário, que é o que a gente citou naquela matéria anterior, inclusive, né? O que se fala para Minas Gerais pode se falar para Patos de Minas, né? Não tem... É só um comparativo da quantidade de habitantes e a quantidade de vacinados. 2.277 pessoas vacinadas aqui, ou 2.277 pessoas vacinadas aqui, é muito pouco ainda. Mas é aquele detalhe, a estrutura está aí, está pronta, eu tenho certeza absoluta que esse pessoal da epidemiologia aqui em Patos de Minas está bem treinado, o pessoal é competente, é só municiá-los dar a eles a munição correta que não tem problema. Gui, vamos fazer um rápido intervalo então? A gente vai, porque a seguir, Patos de Minas, a gente vai mostrar que enfrenta a pior fase contra a Covid-19 desde o início da pandemia. O município bate recorde de confirmações em 24 horas desde o início da pandemia. Esse é o maior, né? Foram 166 aí confirmados. No primeiro dia de concentração de doentes no hospital de campanha, a gente vai mostrar que pacientes enfrentaram espera. E quem está internado denuncia sobrecarregamento, esgotamento dos profissionais da saúde. Nós estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Continua aqui com o Gui Boaventura e agora a gente vai falar dos números da Covid. Vamos colocar aí na tela, Gui, porque nós tivemos aí recorde, 166 casos aí. Sábado e domingo a gente não tem a divulgação deste boletim que está aí na tela, portanto, o nosso comparativo é com o dia 29, portanto, com a sexta-feira. Número expressivo, né? Bastante expressivo, né, Gui? Porque, por exemplo, casos internados subiu de 26 para 45, de acordo com o boletim, no comparativo com a semana passada, com a sexta-feira da semana passada. Os de UTI subiu de 6 para 10. Estamos falando aí de patenses internados, né? E tivemos aí também os casos confirmados, que eu acabei de dizer, pulou de 5.478 para 5.644, 160 e tantos casos a mais de Covid-19 em Patos de Minas. Agora, o detalhe é o seguinte, esse aí é um resumo de um dia, correto? Esse aí, quando estabiliza o atendimento em um dia, no final da tarde, que são os números que nós fornecemos aqui no jornal. Agora, e os altos e baixos? Os picos que nós temos durante o dia. No final de semana foi um Deus nos acuda em Patos de Minas, Odair. No final de semana, saturado o setor privado, com os hospitais com filas, com pessoas esperando para serem atendidas em relação a sintomas ou com sintomas da Covid-19, esperando às vezes com o exame positivo na mão. No hospital de campanha, uma correria para atender as pessoas que estavam procurando lá, SAMU superlotado, foi um caos aqui, principalmente no domingo. Agora, esse caos que nós estamos vivendo, ou pelo menos esse aperto que nós estamos passando, esse foi cantado em verso e prosa durante todo o mês de agosto.
esse aperto que nós estamos passando no atendimento aí, todo mundo sabia que nós iríamos passar. Mesmo porque Patos de Minas não é diferente do Brasil. E o Brasil está passando por isso. Nós temos altos índices de internação no estado de São Paulo. O estado do Rio de Janeiro está uma balbúrdia tremenda, com muita gente sendo atendida, com o estado saturado no atendimento. Não ia ser diferente com Minas Gerais, não ia ser diferente com Patos de Minas. Pois é, Gui, você falou do fim de semana, mas hoje não está muito diferente do fim de semana desse caos aí não, porque vamos colocar aí na tela a comparação de casos aí, aliás, a comparação da ocupação hospitalar, Vinícius. Pode colocar aí para a gente a segunda tela. Gui, a informação é de que, por exemplo, no hospital de campanha, a informação de hoje, 9 UTIs ocupados, 3 pacientes de Patos, 17 leitos clínicos ocupados, 13 pacientes de Patos de Minas. No HRAD, Hospital Regional Antônio Dias, 9 UTIs ocupadas das 10, né, ocupadas, 1 paciente de Patos de Minas. 9, portanto, estão ocupadas. 3 leitos clínicos ocupados, 0 pacientes de Patos de Minas. A Prefeitura coloca assim para as pessoas, para entender a ocupação local e regional, né? Os hospitais particulares, e aí isso reflete também nos hospitais particulares, 11 UTIs ocupadas, 6 pacientes de Patos, 45 leitos clínicos ocupados, 29 pacientes de Patos de Minas. Está aí na tela, Gui, inclusive, com esses números mostrando não só pacientes de Patos, como da região também. Olha, esses números aí são feitos, e está no modelo que é fácil para confundir todo mundo que olha. Então eu fico atento ao que interessa verdadeiramente para a população. Dia 29. Leitos Covid-19, que ali está escrito só Covid, públicos e privados. Leitos clínicos, 99, não é isso? 99,17 e UTI 89,29. Deu esse boom no final de semana e hoje a nossa situação é essa aqui, ó, nos hospitais públicos e nos hospitais privados em Patos de Minas. Estamos com clínicos 133,33% de ocupação. E em UTI, 103,57%. O resto você esquece que não é só para confundir o que a gente está falando aqui. Essa é a ocupação de leitos em hospitais públicos e privados em Patos de Minas. Estamos bem de situação ou não? Está muito complicado, está muito perigoso. O caos se instalando. Não, nós já estamos no caos. Nós já ultrapassamos a nossa capacidade. Nós já estamos vivendo fora da nossa capacidade de atendimento. Inclusive, Gui, por falar nisso, o prefeito Falcão, ele fez uma postagem, Vinícius, coloca aí pra gente, ele fez uma postagem nesse fim de semana falando dessa questão da ocupação, falando aí sobre os municípios, sobre essa questão de ter aderido ao Minas Consciente, falando que não está fechando nada, mas que as pessoas têm que se conscientizar, falando também do número de casos, né, do número de leitos ocupados em Patos de Minas. Esse é um trecho dessa postagem. Pode voltar para mim só um pouquinho, Vinícius. Dos 19, aí Patos conta neste momento com 19 leitos de UTI exclusivos para Covid, sendo 10 no hospital regional e 9 no hospital de campanha. Dos 19, só 4 estão ocupados por pacientes de Patos. Essa postagem feitas. Aí dos 19, só 4 estão ocupados por pacientes de Patos. Mas aí não bate com aquele número, não bate com a questão que foi apresentada pela própria prefeitura. Mas aí é o seguinte, os leitos de Patos, vamos desmistificar isso de uma vez por todas. O hospital de campanha não é para atender Patos, é para atender a micro-região de Patos de Minas. E aí nós temos, na micro-região de Patos de Minas, nós temos Presidente Olegário, salvo engano, Lagamar e Vazante, temos Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Formosa e... João Pinheiro também entra? Não, João Pinheiro tem. Eles lá têm, sim, tem, entendi, que não tem. A estrutura. Tem, inclusive, UTI para internar as pessoas. São 10 UTIs, parece que tem lá em João Pinheiro. Conferimos isso, inclusive, na nossa região, que também está saturada. E a grande preocupação nossa é o seguinte, Odair, saturado aqui, não tendo leito aqui, leva para onde? Leva para São Gotardo? Também está saturado.
leva para Patrocínio, também está saturado. Leva para Uberaba, saturado. Leva para Uberlândia, saturadíssimo. Como é que se faz numa situação dessa? Então, será que realmente nós temos que ficar tranquilos em relação ao que está acontecendo? Ou nós estamos abraçados com o caos e não estamos tentando ver uma outra coisa em Patos de Minas? Pois é, Gui, sobre isso, Patos de Minas enfrenta, vamos mostrar o material agora aqui, Patos de Minas enfrenta a situação mais crítica desde o início da pandemia, como a gente acabou de dizer, reflexos dos números de doentes e também na ocupação hospitalar que ultrapassou o limite. No primeiro dia de concentração dos doentes com Covid-19 no hospital de campanha, os pacientes enfrentaram uma demora e quem está internado está denunciando o caos instalado naquele local. No primeiro dia de atendimento no hospital de campanha, o atendimento à Covid-19 recebeu diversas reclamações. Desde a falta de médicos à superlotação do local. A situação era crítica. As denúncias sobre o perigo da disseminação do vírus chegaram através de fotos tiradas por pacientes que aguardavam o atendimento. Quem estava com suspeita da Covid-19 dividia espaço com doentes. No primeiro dia de atendimento aqui no Hospital de Campanha de Patos de Minas, houve muita demanda, inclusive pacientes que aguardam para ser atendidos e outros que precisam ser transferidos para leitos clínicos e que estão, por exemplo, ao lado de pacientes suspeitos com a doença. Toda essa questão, onde há pacientes infectados junto com pacientes suspeitos, gera um pouco de medo. E também, muita aglomeração de pessoas. Gente que chegou aqui pela manhã e que só saiu à tarde. São várias as reclamações. Não tem estrutura, raio-x não está funcionando, se está, não tem profissional para fazer o atendimento. Então a equipe de trabalho não está conseguindo atender, está um caos total. Estou com 2 tias na recepção, desde as 10 horas da manhã, que também estão com Covid. No meio do corredor, ao lado de outros pacientes, a dona Juventina, de 70 anos, estava com medo. Ela está há 8 dias com a doença. Ainda não foi internada, se recupera em casa. Acho muito difícil, mas como que a gente vai fazer? Já não, né? Tem que esperar. Já fui atendida semana passada, agora eu voltei porque não passei bem. E agora eu estou esperando a médica me liberar para eu poder ir embora. Só tem medo de ter que precisar de uma UTI, de um leito? A gente tem, né? Eu tenho muito medo. A Marisa também está com Covid e conversou com a nossa reportagem ali mesmo, no meio do corredor. Está complicado, porque a saúde não está tão boa para o pessoal com Covid, não. O atendimento demorado demais. Mas o pessoal não está tendo aquele conhecimento, eles não estão sossegando facho. Infelizmente é a realidade. Porque se os jovens não parar, o povo não conscientizar, não vai parar não, viu? Porque eu nem sei como que eu peguei, de onde eu peguei, de onde que eu peguei. Tô quieta dentro de casa. A situação é grave e preocupante. Até os leitos da enfermaria ficaram lotados. Nessa sala, ao lado do corredor, pacientes recebiam medicação. Segundo informações, 7 doentes dividiam espaço com pacientes suspeitos. Eles também aguardavam vaga em um leito clínico. O Jair está na fase final da doença. Ele será um que deixará o lugar vago. A vaga dele será preenchida de imediato. Além da superlotação, o professor reclama que os profissionais da linha de frente estão trabalhando no limite. Não tem a menor estrutura. Estou aqui desorientado em ver a situação dos profissionais que aqui estão trabalhando. Tem profissionais que estão já no 2º turno de trabalho, com a possibilidade de partirem para o 3º, porque está faltando profissional. Foram demitidos inúmeros profissionais, né? E eles não estão conseguindo atender essa grande demanda. Para ele e para outros que estão conhecendo a nova realidade da Covid em Patos de perto, faltou gestão na hora de remanejar os leitos. É desesperador. Está acabando. A maioria dos leitos estão ocupados por gente de fora, né? Aqui em Patos mesmo são poucos. Então eu acho que isso aí, eu não sei se é o prefeito ou as autoridades tinham que botar mais leitos, já que a Patos está acudindo municípios, então tinha que ter mais leitos. Não podemos deixar continuar
essa situação absurda. Vamos rever, vamos repensar enquanto é tempo. Vamos recontratar os profissionais que foram demitidos. Então, estou muito assustado, estou muito alarmado com essa situação. O Gui, em nota, a Prefeitura disse que foram realizados mais de 100 atendimentos até meados desta primeira tarde de funcionamento. O texto diz que o atendimento neste dia 1º de fevereiro contou com 3 médicos plantonistas, normalizando os atendimentos na parte da tarde. Ainda diz que teve também a presença da secretária de Saúde, que acompanhou ali os trabalhos, apontando as adequações necessárias. Ainda segundo a nota, vale lembrar que, diante do grande volume de pacientes, é inevitável que ocorra um tempo de espera, diz o texto da Prefeitura de Patos de Minas, com relação a esse material que a gente colocou aí, dessas reclamações todas neste primeiro dia de funcionamento, após a retirada desses atendimentos da UPA para o hospital de campanha. Naturalmente, é perfeitamente entendível que que seja saturado o atendimento lá. Encolhe-se a estrutura, satura-se o atendimento. Isso é óbvio, é normal. Agora, é uma coisa que não é fácil de corrigir. Foi um erro cometido por essa administração por demitir para economizar. E agora vai ser difícil, porque contratar pessoas para trabalhar ali não é brincadeira. Eu falei hoje à tarde com uma fonte dentro do hospital e nós poderemos, seguindo o ritmo que estão trabalhando lá, nós poderemos ter problemas com os profissionais que estão trabalhando lá dentro, que estão trabalhando no nível de estresse absurdo. Hoje eu ouvi uma analogia sobre isso, que essa mudança de atendimentos da UPA para o hospital de campanha é meio que trocar o pneu do carro com ele andando, sem parar o carro para isso, uma vez que esses atendimentos eram realizados lá, passaram a ser realizados no hospital de campanha, paralelo ao funcionamento, paralelo aos atendimentos. Intercorrências iam ocorrer, não tem jeito. Pois é, com essa a gente encerra aqui a nossa análise, o NTV News. Gui, obrigado por você ter vindo novamente. Amanhã mais assuntos a gente vai estar aqui tratando, viu? Estaremos aí. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Boa noite.